Salve, salve, interativos! Salve, salve, interativas! Chegando aí com mais um vídeo aqui no canal do Interativo. Vamos falar do Campeonato Baiano, né, gente? Campeonato Baiano que já deu início aí para o Vitória no último sábado diante do Atlético de Alagoinhas. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, dar nossa visão aí em relação a essa estreia do Vitória. Tem a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Vitória que conseguiu a classificação para a segunda fase, mas não entendi muito bem ali qual foi a estratégia usada não, viu? E claro, vamos falar do time principal, reforços. Vitória está no mercado, devagar, mas está no mercado. Está em busca de jogadores, principalmente para o setor ofensivo, lá para o ataque rubro-negro. Antes de qualquer coisa, você que está chegando agora aqui no canal do Interativo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha lá com a sua galera, claro, dá aquela hypada também, tá? É muito importante pra gente, para que o YouTube ele entenda que o conteúdo ele é pertinente. Vamos começar falando rapidinho, não vou me alongar demais não, porque a estreia foi sábado e sem tempo para lamentação, hoje já tem bola rolando, né? A segunda rodada aí do Campeonato Baiano, tá? Então vamos falar rapidinho do que eu vi do jogo. Essa foi a escalação, tá? Da partida de sábado. Yuri Sena, Paulo Roberto ali na ala direita. Ele entrou com três zagueiros, o Rodrigo Chagas, né? Ele entrou com o garoto Cauã, que infelizmente saiu lesionado aí no decorrer do jogo. Ele entrou com o Diogo. Diogo é o jogador, gente, que falávamos no último vídeo. O recém-contratado do Palmeiras. Tem contrato aí com Vitória até o final dessa temporada. E ele entrou com o Edenilson, que também faz essa função de zaga. O Edenilson começou na zaga aí nesta partida diante do Atlético de Alagoinhas. Na ala esquerda, Felipe Vieira, o meio-campo, justamente que era aquele meio-campo que todo mundo queria ver, que era o José Breno, que fez uma boa Série C pela equipe do Londrina, o Eduardo Miraíma, Dudu, o Dudu lá de trás, ele que retornou ao Vitória agora. Todo mundo queria ver o Dudu jogar e o Dudu, ele jogou ali com a camisa 8 e foi ali do setor de meio campo, o jogador Dudu, tá? O Dudu Miraíma e o Pablo. Pablo que estava emprestado ao Guarani, retornou ao Vitória e também foi o titular do jogo. E no ataque, ele colocou Felipe Cardoso e o jogador Lauan, ou seja, 3-5-2. Podemos dizer que foi um 3-5-2, que era praticamente o esquema usado pelo treinador Jair Ventura. Achei importante. Só que no decorrer do jogo, como eu disse, né, ele perdeu o Cauã, que saiu com uma lesão na posterior da coxa, inclusive está vetado para o jogo de hoje contra o Jacuipense, a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho. Entrou um garoto Inácio, né? Mas quando ele perdeu o Cauã de imediato, ele colocou Luiz Miguel. Aí foi aquele esquema 4-3-3. Três ali no meio campo, José Breno, Eduardo e o Pablo. E no ataque, Felipe Cardoso, Luiz Miguel e o jogador Lauan. Ele desconstruiu aqueles três zagueiros que iniciou o jogo. No decorrer da partida foi fazendo mudanças. Grata surpresa ver o Jamerson em campo. Para mim, um dos melhores, né? Entrou, deu uma qualidade absurda aquele jogo do Vitória, mas não fluiu. Pouquíssimas chances para os dois lados. O Atlético de Alagoinhas botou uma bola na trave. O Vitória teve outras chances também de abrir o marcador, mas ficou mesmo no 0-0. Foi o jogo de estreia do Vitória. Deixa nos comentários aí o que é que vocês acharam da partida, tá? A partida já passou, mas deixa nos comentários aí o que é que vocês acharam da estreia do José Breno agora em 2026, do Eduardo Miraíma, do Pablo, Felipe Cardoso, o Lauan, que também estava emprestado, retornou, Luiz Miguel entrou no jogo, estava na Chapecoense no ano passado, entrou na partida também, é outra. É aquele jogo, né, gente? É a vida dos caras, velho. Os caras, o tempo tá passando, irmão. Eles estavam emprestados. É a vida deles. Eles têm que jogar a vida deles para mostrar serviço se serão ou não utilizados agora no Campeonato Brasileiro. Então, vou dar o tempo ainda, tá? Porque 10 jogos, muito cedo, 10 treinamentos, muito cedo ainda para eu poder avaliar esse Vitória,
muito cedo para eu avaliar o José Breno, que na minha visão fez uma boa partida. O Pablo tem qualidade, tá, gente? Ele tem aquela mudança de direção muito rápida. E isso é uma qualidade de um camisa 10, de um camisa 11, que seja. Mas ele jogando ali como meia, eu gosto do Pablo. Eu gosto do Pablo. Eu espero ainda muito do Pablo, do Eduardo, do José Breno, principalmente do José Breno, né, que é volante. O Vitória está sempre indo ao mercado buscar volantes. Tinha agora o Felipe Machado, estava em negociação com o Sport. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Terminou indo para o Goiás. E o Thiago Couto, daqui a pouco a gente fala do Thiago Couto, né? Mas esse aí foi o time de sábado e eu acho que não vai mudar muito não em relação ao jogo de hoje, Jacuipense e Vitória. Não teve nem tempo de trabalhar direito, né? Um treinamento apenas. Já que o time se representou no domingo, foi aquele treinamento regenerativo. E ontem, sim, foi o último treinamento com bola. Muito pouco para o Rodrigo desconstruir a sua ideia de jogo, a ideia que ele pensava no jogo passado diante do Atlético. Então é mais ou menos por aí a escalação. Vamos para o nosso campinho aí de todos os dias. Vamos tentar escalar aqui o Vitória, tá? Vamos tentar escalar o Vitória. Como eu disse, mais ou menos a mesma coisa, tá, gente? Yuri Sena no gol. Yuri Sena participou direito ali do jogo passado, né? Teve aquele lance. Algumas bolas ele bem seguro, mas na maioria não foi muito forçado no jogo, não. Tá? Na ala direita, eu vou manter o Paulo Roberto na ala direita. Entendo de que ele possa até começar com 3 zagueiros, assim como ele fez no início do jogo passado. Se ele fizer realmente isso, ele vai colocar o Edenilson, que foi titular do jogo passado, o Diogo, que foi para mim uma grata surpresa, tá? O grande Diogo aí, para mim foi uma grata surpresa. Jogador que veio do Palmeiras, muito cedo ainda, como eu disse, tá cedo ainda pra gente analisar. Não vai ter o Cauã. Cauã acabou sentindo a posterior da coxa, tá vetado pro jogo de hoje. O Vitória, às pressas, fez uma requisição do capitão do time lá na Copinha, Ivan Henrique, se reapresentou ontem a Rodrigo Chagas, está relacionado para o jogo de hoje. Ele tem o Ivan Henrique, que estava na Copinha, ou ele tem o Inácio. Inácio, para mim, foi uma grata surpresa, tá, gente? Foi o Carequinha lá que entrou no jogo, né? Carequinha porque ele tá fazendo a sua estreia nos profissionais e é o batizado da galera. Sempre que um jogador vai estrear nos profissionais, os caras metem a máquina no cabelo. Complicado, tá? O grande Inácio aí pode começar jogando. Mas eu acho que não, né? Até porque é muito jovem ainda. Acho que ele vai começar com 2 zagueiros. Edenilson e o Diogo. Tá mais ou menos por aí. Eu acho que ele não vai com 3, não. Acho que ele vai realmente com 2. Na ala esquerda, Jamerson ou Felipe Vieira. Pelo tempo de inatividade, eu ainda vou com Felipe Vieira, mas com uma observação. Se nesse jogo agora passado, o Rodrigo colocou o Jamerson no segundo tempo, durante o segundo tempo, eu já entendo que no intervalo ele já possa colocar o Jamerson. No intervalo do jogo. Jamerson tá voando, tá? Mas eu acho que ele ainda vai começar com o Felipe Vieira. Meio campo. Perdão. Ainda tô me recuperando de uma gripe, tá, gente? No meio campo, José Breno deve pintar ali no setor de meio campo. Eduardo Miraíma mais uma vez. E o Pablo mais uma vez. Isso porque ele não teve muito tempo de trabalhar. E eu acho que ele vai sim com o mesmo meio campo do jogo passado. E agora contando com 2 zagueiros, tá? Não 3, porque perdeu o Cauã, que era o titular da equipe. E na frente, aí sim eu acho que ele vai desconstruir, ele vai com 3 atacantes. Felipe Cardoso de um lado, Luiz Miguel do outro e o Lauan centralizado. Esse aí é o provável Vitória. Tá? Se ele for com 3 zagueiros, ele vai colocar ou o Ivan Henrique ou o Inácio que entrou no jogo passado foi muito bem, é bem capaz até de começar hoje, se ele for com 3 zagueiros, aí ele tira Luiz Miguel. Aí ele vai com Lauan e Felipe Cardoso, ou tira Felipe Cardoso e entra o jogador Luiz Miguel, que é buliçoso, entrou até bem, diga-se de passagem, mas o esquema, voltamos àquele esquema
de antes, aquele time posicional, aquele futebol lento. Tem que ter um futebol mais vertical. O time do Jair não joga assim, Rodrigo. Tem que ter esse acerto aí, titular e profissional e time B, né? Porque o time B é o do Baiano e o profissional tá treinando normalmente lá na Toca do Leão. Então, entendo de que dá uma sacrificada legal aí nos pontas do Vitória, que precisam ser mais incisivos, mas quando eles já dominam totalmente marcado e não aquele desmarcado para ir para cima, para um mano a mano. Então, entendo de que ele possa entrar dessa maneira ou, se não, voltar a tirar Luiz Miguel, entrar o jogador Felipe Cardoso. Pouco tempo de treinamento, não tem muito o que desconstruir do time do Vitória. Beleza? É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. A gente não sabe ainda a escalação oficial do rubro-negro. Os ingressos que muita gente quer saber, né, rapaz? Tivemos uma mudança ontem. Imagine, né? Menos de 24 horas tivemos a mudança do estádio. Saiu da Arena Cajueiro, lá de Feira de Santana, e foi para Pituaçu. Bom para o Vitória, logística boa. Saiu ali do Barradão, da concentração, pegou aquela Avenida São Rafael, já está no Pituaçu. Para o Vitória foi excelente. Né? Para o torcedor, acho que sim, para o torcedor legal também. Mas para quem mora em Feira de Santana, não gostaram da ideia, não. E outra coisa, tem uma observação sobre os ingressos, tá, gente? Meia, R$ 30, inteira, R$ 60. Só 3.000 ingressos foram disponibilizados nessa liberação do estádio de Pituaçu. Quer ir pro jogo? Corra! O ingresso está sendo vendido hoje a partir das 10 da manhã. Já está sendo vendido lá no estádio de Pituaçu. Corra, senão você não vai achar. Eu acho até meio complicado. Só 3.000 torcedores. Claro que tem que ter, sim, ingresso destinado ao time do Jacuipense. Não é só 3.000 para o time do Vitória. Primeiro que o mando de campo é do Jacuipense, não é do Vitória. Então, corra. Se você quiser ir para o jogo, corra, vá comprar o seu ingresso, vá garantir lá o seu ingresso para o jogo de hoje, lá no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Vitória que estreou contra o Atlético de Alagoinhas, pega hoje a equipe do Jacuipense, no estádio de Pituaçu às 19h15. No domingo, joga fora de casa contra o Porto Seguro. Rapaz, eu vi esse Porto Seguro jogando. Não é um time de se jogar fora não, viu, gente? Eu vi ele jogando aí nesse time aí. Não é um time, né, nesse final de semana, não é um time de se jogar fora não, viu? É um time até forte. Eles vão vender a derrota cara lá em Porto Seguro, viu? Ficar ligado aí nesse time aí, um time buliçoso. Depois pega a Juazeirense, dentro do Barradão, na quarta-feira. Acredito eu, houve até uma enquete ontem, lá na Itapuã FM, daqui a pouco eu vou falar do nosso novo projeto, aí que estamos fazendo parte da equipe Arena Futebol, comandada por Zé Eduardo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A gente fez uma enquete ontem. Quando é que o Vitória tem que usar o time principal? E muita gente dizendo que tem que usar no Bavi, lembrando que 3 dias depois já começa o Campeonato Brasileiro, Vitória e Remo. Será que o Vitória vai para o Bavi com o time principal? Tem torcedor que acha que sim, tem torcedor que acha que não. Eu até citei um exemplo ano passado, onde o Vitória jogou a semifinal do Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas, lá em Alagoinhas, ganhou de 4-1. Veio para o jogo em Salvador, jogo no sábado. E aí o Vitória botou o time principal, eu não botaria. Isso porque 3 dias depois teve o jogo da segunda fase da Copa do Brasil contra o Náutico. E o Vitória acabou eliminado. Então, deixa aí nos comentários para você qual seria o jogo mais importante aí para você colocar os jogadores principais. No Bavi, eu botaria Reinaldo, tá, gente? Opinião minha. No jogo contra a Juazeirense, que é uma semana antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Botava logo contra a Juazeirense para dar um ritmo de jogo e aí treinaria durante a semana. Não botaria no Bavi. Bavi é um jogo de mais intensidade, é um jogo de mais desgaste, probabilidade de lesão devido ao choque, ao contato do embate, né, do clássico. Eu seguraria, tá? Tô dando minha opinião. Isso porque a sequência do Brasileiro ela não é fácil. O Vitória estreia contra o Remo,
depois pega o Palmeiras fora de casa, pega o Flamengo dentro do Barradão, sai, pega o Botafogo no Rio de Janeiro, tem o Bavi pelo Campeonato Brasileiro, depois sai, pega o Cruzeiro, ou seja, não é fácil. Sequência do Vitória, ela é pauleira. É melhor você começar bem contra o Remo, depois pensar o que é que vai acontecer. Mas aí veio o questionamento. São 38 rodadas. Bavi tem que ir com o time principal. Aí vai que você machuque 2 para a estreia do Campeonato Brasileiro e o Remo venha completo e chega aqui e ganhe do Vitória. Como é que a gente vai se comportar contra o Palmeiras, depois Flamengo, depois Botafogo, depois Bahia, depois Cruzeiro e por aí vai? Deixa nos comentários aí o que é que você pensa sobre isso. Eu entendo de que, eu até acho, né? Eu entendo não, eu acho que o Vitória vai dar um ritmo de jogo contra a Juazeirense uma semana antes da estreia do campeonato, perdão, brasileiro. Tá? Antes do Campeonato Brasileiro, Juazeirense e Vitória. Falar do novo projeto, né, gente? Estreamos ontem lá na Itapuã FM. Quero agradecer aqui ao Zé Eduardo pela confiança, comandado por ele, né? Ele que também é chefe da equipe da Baiana, da Rádio Baiana, onde ele tem lá os programas do BNews, né? Grande Zé Eduardo, faz parte agora também da Itapuã FM. Sou eu nas reportagens do Vitória, estreamos ontem, ó, eu lá com a foto bonitona lá no estúdio, que estúdio, viu? Show de bola. Tem o nosso querido Gabriel Bacelar, ele que vai fazer a cobertura do Bahia. Tem o Fábio Gomes, que vai ser o narrador e vai comandar algumas resenhas esportivas também. Zé Eduardo é o comandante. Aquela interrogação, gente, é porque a gente vai convidar, sim, várias pessoas para fazer parte do projeto ali, para estar comentando os jogos, para estar participando dos programas. Uma coisa diferente, tá? Um projeto diferente. Marcos Mendonça, narrador, e o nosso querido Cabelinho, que vai continuar na torcida, fazendo torcida tanto na Arena Ponte Nova quanto no Barradão. Grande Cabelinho, essa é a equipe Arena Futebol. Estreamos ontem lá na Itapuã FM, programa das 20 às 22 e tem programa do Vitória, viu? Toda sexta vou fazer pegada da live nesse programa do Vitória. Só não pode ter fuleiragem, né, gente? Vocês estão na rádio. Aí já é uma coisa mais séria. No meu YouTube tudo bem, vocês podem brincar. Mas na Itapuã FM é mais complicado. Mas valeu. Sexta-feira, tá? A gente já estreia aí com um grande convidado na sexta-feira, direto da Itapuã FM 97.5. Beleza? Nosso programa, ó, rapaz, nosso vídeo de hoje foi sobre esse conteúdo do Campeonato Baiano. Vamos falar do profissional rapidinho, o profissional que está se preparando aí. Jair Ventura está se preparando já para a estreia do Campeonato Brasileiro, vem treinando todo o time, tem novidade, Vitória está sondando os jogadores, é normal no futebol, eu vejo muita gente criticando. Poxa, tá sondando, não contrata ninguém, calma, gente. A sondagem faz parte do jogo, a sondagem antecede a negociação. Você tem que sondar primeiro para saber aonde você pode atingir. No quesito financeiro, no quesito acerto com o clube, no quesito cláusulas, entendeu? Você tem que sondar, faz parte do jogo. Vitória sondou 2 jogadores do Fortaleza, o Moisés e o Pochettino, apenas uma sondagem. Negociação é difícil, são caros, tá? A negociação de fato mesmo que existe é o Vitória com David, inclusive foi até divulgado pelo Vene Casagrande, o Vitória tem interesse no David. O David está conversando com a diretoria do Vitória, pode dar certo, mas é um negócio surreal, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Um jogador que saiu do Vitória para ir para o Cruzeiro. O Vitória até hoje não recebeu a cor do dinheiro. O cara rodou Fortaleza, Internacional, aí volta para o Vitória. O Vitória ainda não recebeu o dinheiro da negociação que ele foi embora. E agora você está tendo que desembolsar dinheiro para comprar um jogador que era seu e que ninguém lhe pagou. É um negócio meio surreal. A gente vai falar sobre isso aí em um determinado momento. Valeu, gente. Thiago Couto não vem mais. Isso porque o Vitória tem goleiros, tá? O Vitória tem o Gabriel, que retornou, inclusive esteve no banco de reservas no jogo passado do Baiano contra o Atlético de Alagoinhas, está no banco, deve até ficar no banco hoje, não sei,
ou vai ser o titular para ter minutagem, não sei. Não sei o que é que pensa o Rodrigo em relação a isso, não. Mas o Vitória tem Yuri Sena, que está treinando com os profissionais, o Vitória tem o Gabriel, o Vitória tem o Lucas Arcanjo, que já está treinando com bola, está retornando agora em fevereiro. O Vitória tem também Davi Barbosa, que está se recuperando de uma lesão na região do ombro. E o Vitória também tem o Alexandre Filteman, que também está se recuperando de uma cirurgia na região do quadril. Em breve, todos estão retornando. Então o Vitória hoje está muito bem servido no gol. E o Thiago Couto estava negociando com a diretoria, inclusive teria jogador envolvido na negociação, que seria o Felipe Machado, só que o Felipe Machado aceitou uma proposta do Goiás. Aí bateu em retirada, não vai para o Sport, e com isso o Sport não viu mais necessidade em negociar, já que o jogador que eles queriam acabou indo para a equipe do Goiás. Certo? O Vitória segue no mercado, meio lento ali, mas está no mercado. Vamos aguardar em breve algumas notícias em relação a contratações. Valeu, gente! Gostou? Chegou até aqui? Gostou? Deixa aquele like, compartilha com a galera. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Estamos com 13.928 inscritos, batendo 15 mil. Iremos sortear 2 camisas oficiais do Vitória aqui no canal do Interativo. Valeu? Aquele abraço. Espero vocês hoje à noite, tá? Hoje à noite, primeira transmissão ao vivo lá na Itapuã FM. Aguardo vocês, 97,5. Aquele abraço. Fui.